você aí de casa! Hoje vamos falar de um filme que é um clássico do cinema, super conhecido, né? Ele é meio suspense, meio erótico e também é muito controverso. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, a gente tá na campanha aí rumo a 1 milhão de inscritos, então conto com vocês. E o motivo que eu tô falando desse filme hoje é por causa da nova minissérie do YouTube da Netflix, que é do Modus Operandi. Sim, se você escuta o meu podcast de True Crime com a Mabê Bonafé, você já sabe que hoje estreou uma minissérie lá no YouTube da Netflix sobre as séries e filmes de True Crime, de crimes reais deles. O programa chama Além do Crime e vão ser 6 episódios, vão ser quinzenais, então entra na quarta hoje e daí daqui 15 dias, né, na próxima quarta, sem ser na próxima, na outra, entra mais um episódio. Os episódios são escritos por mim e pela Mabê, eu dirigi, eu apresentei junto com a Mabê, então assim, é o meu primeiro projeto assim um pouquinho maior que eu dirigi, então eu tô muito orgulhosa. Eu editei junto com a Carol Romano alguns episódios, enfim, é um filhinho assim meu e da Mabê do Modus Operandi, então a gente tá muito orgulhosa, a gente convida vocês a irem lá assistir. E eu tô falando de Instinto Selvagem porque ao mesmo tempo que foi um filme muito polêmico, ele também ficou muito marcado na cultura popular, né, na cultura pop. Prova disso é que o orçamento foi de 49 milhões de dólares e a bilheteria mundial foi de 352 milhões. 7 vezes o orçamento, foi um sucesso. E uma coisa que comprova a relevância do filme é que até um criminoso da vida real se inspirou na obra para cometer o seu crime. E o exemplo que eu tô falando é visto na série Don't Fuck With Cats da Netflix, que a gente vê o Luca Magnotta, né, que ele replicou algumas coisas do filme Instinto Selvagem no crime dele, como, por exemplo, fura-gelo e tal. Então, ele é como se ele estivesse fazendo um copycat do filme, assim. Assistam lá, o primeiro episódio do Além do Crime é sobre Don't Fuck With Cats e Instinto Selvagem. Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje. A gente fala da história do documentário, a gente, né, traça esses paralelos com o Instinto Selvagem, mostra onde o Luca Magnotta tá hoje em dia. Então, o link vai estar aqui na descrição, vai lá pra você ter a experiência completa e depois me conta o que vocês acharam pra gente melhorar aí pros próximos. Então vamos lá, vamos falar de Instinto Selvagem, e esse vídeo vai ter spoilers porque eu vou contar o que o filme foi relevante, o que foi legal, o que não foi. Mas, gente, são spoilers de um filme de 1992, então assim, o filme tem lá na Netflix também, se você quiser assistir e voltar aqui. O filme foi dirigido pelo Paul Verhoeven e foi uma mudança na carreira dele, porque até então ele era mais conhecido por filmes de ficção científica como Robocop e O Vingador do Futuro, que aliás é muito bom, eu recomendo muito. E Instinto Selvagem conta a história do detetive Nick Curran, que é interpretado pelo Michael Douglas. Eu não aguento, sempre que eu falo Michael Douglas, eu tenho que cantar música. E ele tem que investigar um caso que um astro do rock foi morto na cama enquanto fazia sexo com uma mulher misteriosa. E aí, na investigação, o Nick descobre que a morte desse artista é igual ao enredo de um livro escrito por essa autora, que também é psicóloga, que é Catherine Trammell, interpretada pela Sharon Stone. E aí o Nick começa a desconfiar que a Catherine é a assassina, mas aí eles entram nesse jogo de gato e rato, aquele clássico, né? Só que aí tem muito suspense, várias reviravoltas e muita sedução. Oh yeah! Basicamente, esse filme é um suspense erótico. Mas vamos entender um pouco de como funciona o universo do filme, começando por um aspecto importantíssimo, a direção do Verhoeven, né? Ele é um diretor muito gráfico, imagético, né? Ele quer que o público veja as coisas sem pudor nenhum, né? Então, o Instinto Selvagem tem muita cena de nudez, sangue, né? O filme já começa com o personagem do astro do rock lá sendo esfaqueado durante o sexo, né? Então, assim, são imagens bem vívidas, digamos. Obviamente o filme não é para menores de 18 anos e tudo nesse filme é meio sexualizado, meio erótico, o jeito que a personagem fala, como eles se olham, como ela amarra o cabelo, sabe? Tudo fica aquele climão. Sabe aqueles pornô que um cara vem consertar a máquina de lavar? Aquele clássico, né? Que é até uma zoeira, né? Tipo, vem consertar sua máquina de lavar e daí começa a fazer umas caras. É mais ou menos isso, assim. Tem uns momentos que é meio... tem uma hora que o Michael Douglas fala: minha mão está cheia de calos porque você terminou comigo, pra psicóloga, né? Então tem umas coisas meio erotiquinhas, assim, até demais. Hoje em dia a gente olha e fala, ai, menos Verhoeven. E outro elemento curioso da direção é como ele representa a figura feminina.
As personagens mulheres dos filmes dele são sempre misteriosas, elegantes, né? E ele usa um recurso visual pra desenvolver isso, que é deixando elas distantes. O filme tem muitas cenas em que as personagens femininas ficam longes, isoladas dos homens. Por exemplo, quando o Nick fala com a Roxy, que é a namorada da Catherine Trammell, né? Ela tá na escada, ela tá distante, ela nem chega perto, né? Quando o Nick conhece a Catherine, ela tá sentada na varanda da praia, lá fumando, ela tá longe também, né? Quando a Catherine tá sendo interrogada pela polícia, né? Tem uns 6 homens, assim, todos olhando pra ela, interrogando, e o plano dela é aberto, assim, só ela lá sozinha, sabe? Então esse recurso reforça a ideia do filme de tratar a mulher como um mistério, né? Uma coisa distante e até meio fria. Por outro lado, quando que o Nick finalmente consegue desvendar a Catherine? Quando ele transa com ela, né? Então eles estão ou super distantes ou eles estão no maior love, né? No maior nível de proximidade física, agarrados, suados, né? Até aquela coisa animalesca, instintiva, né, das duas pessoas envolvidas ali. E aí o Verhoeven também usa muito voyeurismo, né? Que é ficar de longe olhando os outros, né? É meio stalker, assim, né? Só que esse voyeurismo tem esse olhar atrativo, sexual. E aí tem várias cenas que o Nick segue a Catherine, observa ela trocar de roupa, fica lá desejando ela secretamente, instigado, whatever. Aliás, né, maior stalker, né? Tá parecendo o cara do You. Sai fora, maluco. E essa escolha do Verhoeven de como tratar as mulheres também gerou uma polêmica sobre a representação feminina no filme. Porque a Catherine Trammell, ela é uma personagem muito marcante também porque ela é muito dona de si, né? Ela fala de si mesma com muita tranquilidade, ela fala que gosta de transar mesmo, que ela gosta de, sabe, é divertido, ela é super liberta, né? Ela não fica só em relação monogâmica. Então, assim, pros anos 90, era uma personagem feminina bem pra frente, né? Hoje a gente acha até, tipo, normal. Mas, ao mesmo tempo, tem o argumento que ela foi um pouco hipersexualizada no filme. Por exemplo, na cena do interrogatório, em que ela cruza as pernas e ela tá sem calcinha. E aí dá pra ver a parte íntima lá da Sharon Stone. E essa cena não tava no roteiro, foi ideia do Verhoeven lá na hora. Ele pediu pra Sharon tirar a calcinha porque ela tava brilhando muito e tava refletindo na câmera e tal. Foi o que ela falou que ele disse, né? Então, se ele realmente achou que era um problema isso, ou se foi com outras intenções, não sabemos. Mas a Sharon falou, então beleza, né? Se não aparecer minha pepeca, pode... Beleza, tranquilo. Aí, né... Ficou a pepeca dela no filme, porque apareceu, inclusive num close a pepeca dela lá. Então assim, ela ficou chateada com razão e pediu pra tirarem da edição, mas aí depois acho que ele conversou lá com ela, deu os migué e aí ela concordou em deixar a cena no filme, porque tinha a ver com a personagem realmente não usaria calcinha, a personagem realmente estaria ali provocando eles e tal. Só que isso acabou pesando na carreira dela depois. Recentemente, em 2019, ela ganhou um prêmio de Mulher do Ano, não sei o quê. E aí ela subiu no palco pra agradecer, e aí ela sentou na cadeira, fez o cruzada de perna e tal, pra exemplificar que aquele momento mudou a vida dela pra sempre. Que ela não sabia que aquele momento tava mudando a vida dela pra sempre, e que a gente tem que... às vezes, esperar que pequenas coisas podem acabar fazendo isso na nossa vida. E ela disse que ela foi tratada como piada por muito tempo, né? Ela era muito vista só como símbolo sexual e tal, que nas entrevistas só perguntavam disso pra ela. Então ela diz que naquele momento ela decidiu quem ela era e quem ela queria ser. Quando isso aconteceu com ela e virou uma piada, né? As pessoas só falavam disso. E aí ela fala, né, no palco, eu fiquei toda arrepiada. Ela fala no palco, tipo, que a hora da gente saber quem a gente é agora, né? Então ela fala muito sobre feminismo. Assim, é lindo esse discurso. Vou deixar aqui no link da descrição se vocês quiserem ver completo. E aí, pra completar a polêmica, né, o filme tem uma cena de estupro. É uma cena que já tava no roteiro, mas, assim, a forma como ela foi escrita foi tratando... assim, dentro da história, era um estupro que não era nada demais. Então, não era considerado um estupro dentro da história. Tô falando da cena do Nick com a Beth, que é a terapeuta dele, que, aliás, é bizarro, que ele saía com a terapeuta, e aí ela que avalia se ele pode voltar a trabalhar ou não. Mas ela saía com ele, então ela, tipo, ela não devia estar avaliando ele. Mas enfim. Enfim, na cena, eles estão meio que se pegando e tal, só que aí o Nick começa a ficar agressivo e joga a Beth contra o sofá e começa lá a, né, tentar transar com ela. E ela fica gritando, não, 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 tal. E aí, ele penetra ela, parece, né, pela cena. E aí ela
vai acalmando e daí que ela passa a gostar. Que inclusive tem uma cena muito parecida com essa em Game of Thrones, da Cersei com o Jaime. Não vou dar mais spoilers que isso. Mas é uma cena que também foi muito polêmica, porque não foi tratada como estupro. E daí falaram, mas depois ela gostou. Tá, mas ela gostou depois. E se ela não gostasse depois? Você continuou penetrando a pessoa sem permissão, né? Então, assim, tudo errado. E assim, em 92 e tal, já tinham debates sobre isso, mas assim, hoje em dia, com o olhar que a gente tem hoje, a gente com certeza pode classificar que foi uma cena de estupro que depois não deu em nada, né? E foi uma cena meio que, tipo, não serviu pra nada, sabe? Não desenvolveu personagem de ninguém e ao mesmo tempo ele ia estuprar a mulher pra desenvolver o personagem dele. Enfim, ficou um negócio meio esquisito e o jeito que a cena foi feita pareceu que era só sexo selvagem, mas foi muito mais do que isso. Então, assim, tem toda essa polêmica também. Já comentem aí se vocês lembram da cena, o que vocês acham. Vamos passar agora pro roteiro e para algumas decisões narrativas. Tem algumas coisas interessantes pra gente analisar aqui. Uma das coisas que pode tornar um roteiro bom e maravilhoso não é só o que o personagem fala, mas também o que ele não fala. É o subtexto, né? As coisas que ficam implícitas por ações, elementos, olhares, né? Um exemplo é o uso do livro da Catherine, que é chamado Amor Fere, que é uma metalinguagem da história, óbvia, né? Como o assassinato da vítima acontece da mesma maneira que no livro, o Nick começa a achar que tudo do livro vai acontecer na vida real. E aí a Catherine incentiva muito isso, porque ela usa as pessoas e coisas da vida dela pra escrever o livro, né? Pra escrever livros. Então, ao invés da gente ter uma cena do Nick falando, eu estou apaixonado pela Catherine e eu acho que isso vai dar errado, a gente tem uma cena da própria Catherine falando que tá escrevendo um livro sobre um detetive que se apaixona pela garota errada. Aí você pensa, garota errada, vai dar ruim. E também é pelo subtexto que a gente percebe o quanto a Catherine consegue mexer com a cabeça do Nick. Por exemplo, no início do filme alguém fala que ele não bebe há meses. E depois que ele começa a investigar esse rolê, ele começa a beber. A gente tem cenas dele bebendo. Então, tá vendo? Uma ação mostra muito mais do que ele falar, meu Deus, essa mulher me deixa louco, né? E também a gente tem todo o espelhamento da identidade dos dois, né? Que é comum em personagens que tem a relação muito densa e tal. E a gente vai vendo que conforme o Nick vai se envolvendo com a Catherine, a personalidade dele começa a meio que parecer um pouco com a dela. Então, quando a Catherine tá sendo interrogada no começo do filme, ela tá fumando e alguém fala pra ela parar de fumar. Daí ela fala, vocês vão fazer o quê? Vocês vão me prender, né, por fumar? Mas aí, mais tarde no filme, o Nick é tido como suspeito por assassinato de um colega lá. E aí, quando ele tá sendo interrogado, ele faz a mesma coisa. There's no smoking in this building, detective. What are you gonna do, charge me with smoking? Daí, a gente tira que o personagem tá tão imerso na relação com a Catherine que começa a reproduzir o jeito dela de agir. Durante o filme, a gente descobre que o Nick se culpa muito por uma operação policial que tinha acontecido faz tempo, que deu errado e tal, e que ele acabou matando uns turistas inocentes, né, sem querer. E aí, num ponto mais perto do clímax do filme, um amigo dele questiona por que ele tá insistindo em ficar com a Catherine, que vai dar merda, não sei o quê. E aí ele fala assim, você tá querendo se matar por causa daqueles turistas? E aí a gente pensa, será que o Nick se atraiu pela Catherine porque ela é bonita e a Sharon Stone gostosa, whatever? Ou será que ele realmente tá com um desejo de morte, né? Ele tá se aproximando do perigo de propósito. E assim, os pais da Catherine e o ex-marido dela morreram. Então, ele pode também ter se atraído por ela por achar que a Catherine entende ele, entende o luto, né? Ou por achar que perto dela ele podia morrer porque ele se sente tão culpado. E assim, nada disso tem resposta, né? O mais legal é justamente não ter. Mas olha só quantas camadas esse filme tem. E assim, isso você pode observar em vários outros filmes também, né? E o próprio espectador pode ir desvendando ou acreditando numa coisa ou em outra. Outro mérito do roteiro e da direção é a construção do suspense, porque esse filme, gente, ele sabe dar as pistas certas, nas horas certas, e a gente vai ficando cada vez mais intrigado e curioso. Uma das cenas do filme que é mais, assim, angustiante é a cena que o Nick tá transando com a Catherine pela primeira vez. E ela causa angústia porque ela foi filmada do mesmo jeito que a primeira cena do filme, em que a assassina misteriosa tá matando o astro do rock. Então, as duas cenas são filmadas parecidas, então a progressão dos planos, a posição dos personagens, dos acontecimentos, vai te deixando nervoso, porque você fica falando, peraí, será que ela vai matar ele? Será que ela vai matar ele? Daí ela pula em cima dele, e aí a câmera desce devagar. E aí demora pra câmera descer
pro público ficar, e aí, matou ele, não matou? E aí não matou, né? Ele tá bem. Mas olha só como a cena te colocou medo, porque já tinha preparado isso antes, né? E tem outra coisa legal, que na última cena do filme a gente pode se dizer que tem uma arma de Chekhov, que é um recurso narrativo super usado no audiovisual, e é um princípio que diz mais ou menos assim, se no início do filme aparece uma arma, sei lá, em algum lugar, até o fim do filme essa arma tem que ser usada, essa arma tem que ter uma relevância ou atirar em alguém. Basicamente a ideia de que tudo tá ali por um motivo, né, o objeto, uma fala, um personagem, né, qualquer coisa que aparece em um momento do filme tem que ser útil ao restante do filme, né? Então, no Instinto Selvagem, isso acontece com o fura-gelo. Fura-gelo é o negócio de quebrar gelo, né? Que eles usam lá, que é bem americano, pelo visto, isso. A gente sabe que foi usado um fura-gelo pela assassina lá do começo do filme, mas tem outro, porque tem uma cena mais pro meio que o Nick e a Catherine estão no apartamento dele e ele pega um fura-gelo pra ficar usando e tal, enquanto eles conversam. E no final do filme, quando eles estão transando no apartamento dele, a câmera desce e revela o quê? Um fura-gelo. E aí a gente tem um final aberto. Será que o Nick deixou o fura-gelo ali como garantia se ela tentasse atacar ele? Ou será que ele já se espelhou tanto na identidade dela que ele queria fazer a mesma coisa do livro e matá-la? Ou ainda, será que a Catherine viu onde ele guardava o fura-gelo e daí ela deixou ali escondido para usar contra o Nick? Né? Então é assim, um pequeno objeto do roteiro no fim do filme faz a gente ficar aí com várias perguntas e nenhuma resposta. Então é um elemento do filme que eu acho muito legal. Agora eu queria falar de uma coisa bem interessante, porque tem um gênero no cinema italiano que se chama giallo. E essa palavra significa amarelo. Mas, gente, um gênero de cinema amarelo? Sim e não. Na verdade, esse nome veio porque tinham uns livros baratinhos, né, que as capas eram sempre amarelas. E esses livros falavam de temas como mistérios de detetive, suspenses psicológicos, às vezes sobrenaturais, muitos crimes e tinha muita coisa de sexo e erotismo. E aí o cinema começou a fazer filmes que tinham esses temas que ficaram conhecidos como giallos. Então assim, você já deve ter entendido porque eu estou falando de giallo nesse vídeo, né? Se foi de propósito ou não, a gente não sabe, mas Instinto Selvagem tem uma vibe muito giallo, não é? Coloca aí se você concorda. E como vocês podem imaginar, o filme foi muito polêmico, né, em vários aspectos, seja pelas cenas de sexo, seja pela pepeca, seja como eles trataram as mulheres, enfim, várias coisas. Mas uma coisa que pegou mal pro filme foi a representação negativa da bissexualidade. No filme a gente tem a personagem da Roxy, que é meio que a namorada da Catherine, né, e ela se mostra super possessiva, ciumenta, né, ela fica ameaçada pela conexão da Catherine com o Nick. E assim, gente, primeiro um comentário, assim, não é bizarro que a Catherine e a Roxy são iguais? Tipo, é o mesmo estereótipo, duas mulheres, branca, magra, loira. Será que foi de propósito pra mostrar como a Catherine é meio egocêntrica e narcisista? Ou foi só um elenco mal feito, né? Um casting meio ruim? O que vocês acham? Isso fica tão extremo que ela persegue o Nick e tenta atropelar ele, mas acaba batendo o carro e morre. Então, além da Catherine ser bi e da Roxy ser bi ou lésbica, né? A gente tem a Beth, que também é bissexual e no fim era a grande culpada pelos assassinatos. Então no desfecho é dito que a Beth era tão apaixonada e obcecada pela Catherine, que elas tinham tido um relacionamento antes, que ela decidiu replicar os crimes do livro para incriminar a mulher e destruir a vida dela. E no fim a Beth também morre. Então assim, ficou uma representação, digamos, um pouco complicada dessas duas personagens LGBT, como elas sendo malucas, obsessivas, vingativas, né? Então, assim, já dá pra gente ver que o Verhoeven e o roteirista o Joe Esteras, eu não sei como fala o nome dele, eles tiveram muito problema para definir o tom LGBT do filme, né? E o grande exemplo disso é que o Verhoeven queria muito botar uma cena de sexo explícita entre a Catherine e a Roxy. Mas o roteirista se recusou a escrever, porque ele falou que ia ser muito apelativo e sensacionalista, que não ia adicionar nada na história, que ia ser só aquela coisa pra agradar fetiche, né? Pra agradar homem que tem fetiche em sexo lésbico. E aí, se vocês viram o filme, vocês sabem que não tem essa cena, eles não gravaram. E algum tempo depois, o Verhoeven falou que o roteirista estava certo e pediu desculpas. E assim, gente, esse vídeo já está enorme, mas assim, eu preciso contar umas fofocas dessa produção pra vocês, que assim, nem era pra estar nesse vídeo,
estúdio, mas a gente achou tão legal essas fofocas que, né, uma pequena fofoca aqui pra vocês. Então vamos lá, o Michael Douglas, ele foi escalado primeiro, e ele já era um ator super renomado, estabelecido, famous, whatever. E o estúdio fazia tudo pra ele se sentir super confortável. Só que aí o Verhoeven queria que esse fosse o primeiro filme mainstream de Hollywood a ter uma cena de um personagem homem, pelado, com a genitália ereta e visível. Aí o Michael Douglas mandou ele pastar, né, e falou assim, não, eu só assino o contrato se tiver uma cláusula que fale que não vai ter essa cena. E aí, beleza, tiraram a cena. E o Michael Douglas se desentendia com frequência com o roteirista, o Joe, e fez com que ele tirasse que o personagem dele também ia ser bissexual, gente. Eu acho que o Verhoeven tá um pouco obcecado com pessoas bissexuais, né? Mas enfim, aí daí pra definirem a atriz principal também foi tenso, porque as cenas de sexo não teriam dublês. Todas as cenas foram filmadas com os próprios atores, com o protetor genital e tal. E muitas atrizes não se sentiram confortáveis com isso, né? E ainda mais ficar pelada ali naquela situação. Então, 13 atrizes recusaram o convite. E aí a Sharon Stone entrou na parada. E o Michael Douglas não curtiu muito a escolha dela no começo, porque nessa época a Sharon ainda não era super famosa. E ele achava que, como o filme ia ser muito polêmico, era preciso 2 atores de peso para atraírem a bilheteria e para garantir, assim, se o filme fosse mal recebido, eles iam dividir a treta, sabe? Então, assim, por causa disso, o Michael Douglas encheu o saco. Ele foi muito difícil durante as gravações. A Sharon já contou em entrevistas que ela e o Michael Douglas nunca conseguiram se aproximar. Tipo, tinha sempre uma tensão, uma coisa estranha entre eles, ali nos bastidores. E ela disse que isso acabou sendo bom pro filme, porque a sensação de estranhamento entre os personagens e tal fez com que a interação deles ficasse melhor, né? Ficasse hipnotizante e tal, mas ela falou que, assim, na vida real era um inferno. E como a Sharon era iniciante e ela não tava contracenando com a pessoa mais agradável do mundo, né, ela ficava muito nervosa às vezes, né, principalmente no começo das gravações ali, e ela não conseguia atuar tão bem quanto ela atuou no teste. O Verhoeven até pensou em trocar a atriz e tal, mas ele falou, não, ela precisa de um carinho, né, de ser guiada, de uma direção, né, Verhoeven, de um diretor e tal. Então ele foi super paciente com ela, ele dava dicas, ele ensaiava com ela antes da gravação e tal. Só que é óbvio que o diretor tava então investindo muito tempo na Sharon, né, então ele tava ocupado. E aí, ele deixou o Michael Douglas meio de lado porque ele pensou, bom, o cara é ator de Oscar, super experiente, entendeu? Ele vai entregar uma performance boa, eu dirijo ele ali na hora, tá show. Então ele ficou com o quê, ó? Dor de cotovelo. Ele se sentiu negligenciado no set, como se tudo fosse sobre a Sharon. E aí ele chegou a ter discussões, assim, super tensas com Verhoeven nas gravações. Tem vários membros da equipe que falaram que eles tretavam muito. Enfim, essas foram as fofocas que eu precisava falar pra vocês, porque eu achei maravilhosas. Coloquem aí qual foi a melhor fofoca, qual foi a coisa mais interessante que você relembrou sobre o filme, se vocês vão querer reassistir ao filme lá na Netflix, e por favor, entrem lá no YouTube da Netflix. A gente vai deixar o link do nosso vídeo aqui do Modus Operandi, né, que o nosso programa é o Além do Crime, e assim, me deem esse biscoito, gente, minha primeira direção, assim, abertamente para o mundo. Eu tô muito feliz, a gente tá muito orgulhosa desse projeto, e é isso, um beijo e até mais.